Mostrar para vocês como tem sido as decisões aqui no TJDF-T, tratando sobre a Lei Distrital 7.239/2023, aquela lei que trata sobre a vedação de desconto na conta corrente quando as parcelas dos seus empréstimos consignados já estiverem comprometidas no seu contra-cheque também, pessoal. É só você entrar no site do TJDF-T, entrar em jurisprudência e pesquisar o número 7.239. Então vamos lá. Primeira decisão. Estou fazendo tudo agora aqui com vocês, tá? 18.16.581 foi publicado agora dia 15 de fevereiro de 2024. Vamos ver o que entenderam aqui. Por seguir a Defensoria Pública, é uma ação voltada contra o BRB e contra o cartão BRB. Provavelmente são descontos aí na conta corrente para pagamento de empréstimos bancários e também descontos na conta corrente para poder pagar o cartão de crédito. Então vamos lá. Primeiro aqui o tribunal entendeu que as cláusulas que tratam sobre o desconto na conta corrente para pagamento da fatura do cartão de crédito não é uma cláusula abusiva, inclusive ela cita aqui um julgado aqui do STJ, que é o RSP 1.626.997 do Rio de Janeiro, em que entendeu, de acordo com esse julgado do STJ, que não é abusiva a cláusula do contrato de cartão de crédito, que autoriza a operadora de crédito, em caso de adimplemento, debitar na sua conta corrente o pagamento do mínimo da fatura, ainda que contestado. Tá? Então, é essa a posição do STJ. Porém, em relação à Lei Distrital 7.239/2023, diz o seguinte, de acordo aqui com o tribunal, estabeleceu em 35% o limite máximo permitido aos bancos para descontar os valores em sua conta corrente. Suas disposições, enquanto relacionadas à dívida de empréstimo consignado, aplicam-se por analogia também aos descontos automáticos relacionados à fatura de cartão de crédito. Então, aqui o tribunal, nesse acórdão, ele resolveu aplicar a Lei 7.239/2023 para também suspender os descontos na conta corrente, muito embora ele entenda, que também o entendimento aqui é equivocado, que essa lei aqui só se aplica para empréstimos consignados. Não é isso, tá? Já falei para vocês em alguns vídeos aqui, operações bancárias. Operações bancárias incluem empréstimo consignado, empréstimo pessoal, cartão de crédito e tudo mais. Mas, de qualquer forma aqui, esse julgado foi favorável ao consumidor. Bom, então esse aqui é o julgado que foi favorável ao consumidor para manter a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para cancelar os descontos na conta corrente. O julgado aqui é um acórdão proferido pela 8ª Turma Cível, o número é 18.22.545, foi publicado no dia 8 de março de 2024, tem essa semana inclusive. Vamos ver qual foi o entendimento aqui. Esse acórdão também trata aí sobre a Lei Distrital 7.239/2023, foi proferido pela 8ª Turma. A 8ª Turma geralmente não é favorável à limitação dos empréstimos ou à suspensão dos descontos na conta corrente. Porém, esse relator aqui que julgou o recurso, inclusive acho que o relator principal, que o desembargador, que não vou citar o nome dele, ele foi contra a limitação e a suspensão dos descontos na conta corrente, mas ele foi voto vencido. Daí um relator, que geralmente é favorável ao consumidor, ele entendeu pelo provimento do recurso. Vamos ver o que disse aqui na ementa, que é só o resumo aqui do julgado. Ele diz o seguinte, a Lei Distrital 7.239/2023 estabelece que a soma entre os descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente não pode ultrapassar o limite de 40%. Acabei de falar para vocês outra corda que falou que era 35%. Então, por isso que existe essa confusão. Tem juiz que entende que é 35%, tem juiz que entende que é 40% e tem juiz que entende que é 45%. Porque essa lei distrital não foi muito clara em relação a qual lei utilizar. Porque até a lei que ela colocou lá é uma lei que já foi até revogada, já houve alteração. Nessa lei aumenta o limite para 40%. Fora isso, tem a lei federal que fala que o limite é 45%, tá bom? Então, na dúvida vai ser essa limitação, de 35% a 45%. Nesse caso aqui ele entendeu que é 40%, então, que os empréstimos descontados na conta corrente e no contra-cheque não pode ultrapassar 40% da remuneração do devedor. Em seguida, ele diz o seguinte, uma vez constatado que a soma dos descontos dos empréstimos contra-cheque, que são os consignados, e os descontos na conta corrente, que são empréstimos pessoais, antecipações, cartão de crédito e etc., no limite de 40% da remuneração bruta da parte autora, a decisão deve ser reformada para que a instituição financeira adeque a suspensão dos descontos até o limite da lei distrital. Tá? Então, o que ultrapassar o limite de 40%, ele determinou a suspensão dos descontos. É o acórdão 18.005.68 da 4ª Turma. Aqui, pelo jeito, entendeu o contrário ao consumidor.
Vamos ver o que ele entendeu aqui. Primeiro ele falou que não cabe a limitação dos empréstimos em razão do tema 1085. Em razão do tema 1085, que fixou aquela tese que são listas de descontos na conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, ainda que utilizado para recebimento dos salários, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, o limite previsto na Lei 10.820 de 2023, que disciplina sobre empréstimos consignados em folha de pagamento, mas essa lei que trata de funcionários regidos pela CLT, não tem nada a ver com serviço público, porém ele entendeu dessa forma. Em seguida, ele entende o seguinte, que não existindo a comprovação de que houve abusividade do banco na concessão dos empréstimos, ou que o mínimo essencial do consumidor não se encontra violado, não há que se falar no direito subjetivo à repactação dos contratos. Então, ele entendeu que nem cabe a limitação dos empréstimos, ou nem cabe a repactação dos contratos, porque não restou comprovado a violação ao mínimo essencial desse consumidor. Ademais, ele disse que a limitação de descontos em conta corrente, com base na Lei Distrital 7.239 de 2023, não é aplicável aos contratos celebrados antes de sua vigência, o que não é verdade. No artigo 6º dessa Lei Distrital, estabelece que essa lei aplica-se também aos contratos em execução, mas o tribunal aqui entendeu que não, essa lei não se aplica. Tá? Então, aqui no caso, ele rejeitou o recurso aqui da parte autora, que é uma consumidora, contra o Banco BRB e julgou totalmente improcedente seus pedidos. Então, decisão contra. Vamos ver mais uma decisão aqui. Terceira turma civil, aquele TJDFT, o acórdão é 17.6412. Ele discutiu se a Lei Distrital 7.239 de 2023 se ela é ou não constitucional. Aqui o juiz entendeu o seguinte em relação a essa questão se a lei é ou não constitucional. Diz que a jurisprudência do STF dá ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias relacionadas à defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que há leis estaduais que disciplinam sobre o aspecto da oferta e ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Então, essa turma aqui vem entendendo que a Lei Distrital 7.239 de 2023, ela é sim constitucional, tá? Muito embora a ação que trata aí sobre essa lei ainda não foi julgada, tá bom, pessoal? Então, ele entendeu que a Lei Distrital 7.239 de 2023, ela não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados, como também os empréstimos debitados na conta corrente, de modo que a soma entre os dois não ultrapassa o limite de 40% da renda do consumidor. Em seguida, ela explica que não há violação ao tema repetitivo do STJ, que é o tema 1085, que é aquele que eu já falei para vocês, que estabeleceu que não cabe limitação dos empréstimos a 30% ou 40%, porquanto lá se repudiou a interpretação judicial que se aplica a empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia à limitação para os empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não é imposto dos autos, pois a limitação questionada aqui tem como base lei distrital. No entanto, o tribunal entendeu que a Lei Distrital 7.239 de 2023 ela não tem efeitos retroativos, tá? Uma vez que a lei foi publicada no Diário Oficial no dia 27 de abril de 2023. Tá? Mas é que ele foi para vocês. O artigo 6º estabelece que a lei também se aplica aos contratos em execução. E aqui é um recurso do BRB que foi negado o provimento. Esse cliente aqui, esse autor, esse consumidor, ele ganhou o processo. Tá? Foi negado o recurso do banco e mantida a sentença que determinou a suspensão dos descontos, com base na referida lei. Vou ler mais um julgado. Vou ler só mais um julgado. É um julgado aqui do Leonardo Bessa, que é um desembargador que costuma aí defender os consumidores. Vamos lá, encontrei um dele aqui, ó, no dia 7 de abril de 2024. Vamos ver se a decisão dele é favorável ao consumidor. Vamos lá. O que ele diz aqui? É o acórdão 18.15.258, publicado em 2 de julho, publicado em 2 de fevereiro de 2024. Aqui é um recurso do BRB. Você vê que tem muitas ações contra o BRB, pessoal. Deixa eu ver, o recurso do BRB foi parcialmente provido. Deixa eu ver qual foi o fundamento aqui, para a gente ler.
determinou a limitação dos empréstimos em 35% no contra-cheque e 35% na conta corrente. Vamos ver o que ele entendeu para chegar a essa conclusão, porque não existe essa limitação, mas eu sei mais ou menos, acho que ele tem afastado o tema 1085 quando há violação ao mínimo existencial. Daí ele vem limitando os empréstimos aí a um percentual que garanta ali a preservação da dignidade do consumidor. Então aqui, a parte que mais interessa, ele cita que a Lei Complementar 840/2011, que permite consignação de parcela de empréstimos consignados na folha de pagamento. Ele fala sobre aquela nova legislação complementar que atualizou o limite para 40% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito consignado. E o artigo 10 do Decreto 28.195/2021 prevê ainda a limitação dos empréstimos consignados a 30% sobre a remuneração líquida. Tá vendo? Então, é o que eu falei para vocês. Tem um decreto que fala que é 30%, tem uma lei que fala que é 40%, e tem uma lei federal que fala que é 45%. Então tá bem complicado. Apesar que aqui ele só citou a lei que é aplicada aqui no Brasil. Apesar que no caso aqui ele aplicou apenas as leis que são aplicadas aqui no Distrito Federal. Não, apesar que tem um decreto aqui, não, um decreto distrital. Então do mesmo. Aqui ele citou a renda que o consumidor recebe. Então, no caso aqui, é uma pessoa que tem um salário bruto de R$ 10.181, a título de aposentadoria do GDF, depois descontos obrigatórios, que é a Seguridade Social e Imposto de Renda, tem um valor de R$ 8.000, assim sua margem consignada seriam R$ 2.802. Porém, só os empréstimos consignados atingem o valor de R$ 3.014, ou seja, supera o limite ali de 40%. Logo, há uma ilegalidade do valor descontado que ultrapassa a margem consignada, por isso deve ser mantida a sentença nesse sentido, porque a sentença aqui de primeira instância julgou favorável ao pedido de poder limitar os empréstimos consignados, porque ultrapassou o limite para empréstimo consignado. Daí ele cita aqui o tema 1085, que é aquele que fixou a tese que não cabe limitação dos empréstimos, já falei para vocês. E embora exista empréstimos comuns, aí pegou e conclui aqui, que embora para empréstimos comuns não haja limitação legal dos descontos, embora exista essa lei, distrital aqui do DF, incidem os princípios da nova teoria contratual e boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio econômico. Então ele afasta o tema 1085, que eu falei para vocês. Eu já vi alguns julgados dele. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável, que é o que está previsto na lei do superendividamento, seu artigo 6º. Como consequência, há de se preservar a dignidade da pessoa humana como garantia do seu mínimo existencial. Então, é o que eu falei para vocês. Ele não aplica o tema 1085 quando há violação à dignidade da pessoa humana e também do seu mínimo existencial. Aí aqui no caso ele fala que fora os empréstimos consignados tem mais 4 empréstimos na conta corrente que somam um valor de 2.730. E também temos antecipações aqui de salário, 13º e tal, que dá um total de mais de R$ 2.700. A soma entre os valores contados no contra-cheque e na conta corrente dá um valor de R$ 8.353, ou seja, ultrapassa 100% do seu salário líquido, pois pelo cálculo que ele fez aqui, a sua remuneração líquida é R$ 8.008 e o banco desconta mensalmente R$ 8.353. Então, o valor dos descontos superam o salário desse consumidor. Por isso, ele entende que os contratos que impedem uma das partes de prover as necessidades básicas violam a função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados, no caso a família, né? Em situações dos quais o contratante completamente endividado, ele contrai novos empréstimos a fim de manter a sua subsistência. Há, no caso, então, o esvaziamento da autonomia da vontade. Então, o desembargador aqui, ele afastou o tema 1085, que as pessoas estão fazendo empréstimo para poder pagar outros empréstimos, para poder pagar suas despesas mensais. De outro lado, o banco, ele continua, que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que claramente perdeu seu controle financeiro, age em desacordo com a boa-fé objetiva e a cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Cabe a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial desse consumidor. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35%, que é o que está naquela lei distrital, uma vez que esses contratos têm naturezas distintas. Tem um empréstimo consignado e tem um empréstimo debitado na conta corrente. Aí ele falou que não é o caso da aplicação da lei distrital 7.239/2023, em que pese o debate sobre sua constitucionalidade, a lei é posterior aos contratos. Ele entende que
a lei distrital ela não se aplica porque os contratos foram celebrados antes da vigência da lei. Ainda que entender de forma diferente, com a sua aplicação imediata, de acordo com o artigo 6º, você está vendo. Então, ele tem conhecimento que o artigo 6º estabelece que deve ser aplicada essa lei, inclusive, para os contratos em execução. Entende que o pedido deveria ser feito diretamente à agência do banco. Em primeiro lugar, porque não é razoável exigir a instituição financeira que revisasse de forma automática cada um do seu contrato antes da vigência da lei. Então, ele entende que antes de ingressar a ação judicial, caberia ao autor, esse consumidor aqui, procurar a agência dele e pedir a revisão dos contratos com base na lei distrital. Então, ele está afastando aqui o acesso à justiça. Ora, se pelo próprio processo, provavelmente o banco contestou os pedidos, não concordou com o pedido de repactação dos contratos, então se ele procurasse a sua agência lá de forma presencial, fazendo reclamação no site do Banco Central, também não teria nenhum resultado positivo, porque se via judicial, que deveria garantir isso para o consumidor, o banco recorreu, inclusive, isso aqui é uma apelação prestada pelo banco, então se ele fosse lá na agência também, não teria qualquer tipo de êxito, o banco continuaria negando esse direito aqui do consumidor em revisar seus contratos para não ultrapassar o limite previsto na lei distrital. Outro ponto que ele alega aqui, que em segundo lugar, essa lei distrital, ela não se aplica porque a limitação dos descontos seja um prolongamento da dívida. Já falei para vocês sobre isso, então já postei alguns vídeos. A mera limitação dos empréstimos não resolve a situação de quem está superendividado, porque há a incidência de novos juros. Então, vai acontecer o seguinte, você vai prolongar o seu prazo de pagamento a perder de vista. Então, vai se tornar uma dívida praticamente impagável em razão disso. Então, o mesmo entendimento dele aqui. Por isso que o ideal é você ingressar com a ação do superendividamento, que é diferente. Na ação do superendividamento vai ser criado um plano para você poder pagar essa dívida em 5 anos. Tá? E lá vai ter sim a redução do seu saldo devedor, vai ter redução dos seus juros para poder enquadrar essa dívida no prazo de 60 meses de uma forma que não comprometa a sua subsistência. Então ele fala isso, que a mera limitação dos empréstimos não vai resolver a situação porque enseja o prolongamento da dívida no tempo, além da incidência de juros maiores, porque você está aumentando o prazo, então vamos supor que sejam juros mensais de 2% ao mês, se você ia pagar em 60 meses e houve a redução das parcelas para poder se adequar a 40%, esses 60 meses transformaram agora em 120 ou em 300 meses, com aqueles mesmos 2% de juros ao mês. Então você pega 2% de juros ao mês, vezes 300 meses, então vai dar 600% de juros. Então sua dívida que às vezes era 100 mil reais, passou para 600 mil reais. Então por isso que ele está falando aqui, não compensa essa mera limitação dos empréstimos, tá? Ou seja, é mais prudente que cada consumidor requeira a limitação, se assim entender adequado, o que não foi feito no caso. Então, ele reitera aqui que o consumidor deveria ter procurado o banco para pedir a repactação dos contratos de forma administrativa. E aqui ele fala sobre a aplicação da multa, porque o banco não cumpriu a liminar, provavelmente, e conclui. Aqui ele deu parcial provimento ao recurso do banco, no caso aqui do Banco BRB, para que limite os empréstimos consignados a 35% no contra-cheque e os empréstimos na conta corrente a 35%. Então, no caso aqui, esse consumidor viverá até quitar essas dívidas aqui com 30% da sua renda. Até que não é uma decisão tão boa aqui para esse consumidor. Tá? Então, vai viver só com 30% até a quitação desses contratos, que será perder de vista, como eu falei para vocês. E como o próprio relator também entendeu, que vai perder de vista e acaba piorando a situação desse consumidor. Tá? Então, vai limitar tudo a 70% da renda dele. Mas para quem estava sem salário e com desconto que superava o seu salário, até que não é tão mal assim essa decisão judicial. Eu fiz aqui as 4 ou 5 decisões judiciais tratando em sua aplicação da Lei Distrital 7.239. A conclusão que eu posso tirar aqui, a maioria dos juízes não vem aplicando essa Lei Distrital. Tá? Você vai conseguir mesmo a suspensão dos descontos com base no tema 1085 ou com base na resolução do Banco Central 4.790, que assegura esse direito para você cancelar os descontos na conta corrente. Então, eu só encontrei aqui dessas 5 decisões que eu li para vocês, apenas uma única turma entendendo que a lei ela deve ser aplicada porque essa lei é constitucional. Muito embora ainda não tenha sido julgado essa ação que discute se essa lei distrital ela é ou não constitucional, tá bom? Então é isso. Fica aqui para vocês mais alguns julgados favoráveis a essa lei que visa a suspensão dos descontos na conta corrente, as resoluções do Banco Central
que assegura esse direito para vocês em cancelar o desconto na conta corrente, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. E se você está sem salário, saiba que você pode pedir de forma administrativa o cancelamento de descontos na conta corrente. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui um modelo para você fazer esse requerimento junto ao site do consumidor.gov.br, tá? Você abrir reclamação contra o seu banco e solicitar o cancelamento dos descontos na conta corrente. Lembrando que, em caso de cancelamento, o banco ele vai negar a ativação da SPC Serasa e o banco vai protestar essa dívida, além de ingressar com ação judicial contra você cobrando essas parcelas que foram suspensas. Por isso que é ideal que, se você pedir a suspensão dos descontos na conta corrente, você ingressar com a ação do superendividamento, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curte o vídeo e até a próxima.